Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações, para que comece e termine tudo aquilo que fizermos, em nome de Jesus, nosso Senhor. Sejam mais uma vez todos bem-vindos do Café Católico, nesses áudios, podcasts que a gente grava para o Café Expresso. Então, iremos falar hoje sobre o terceiro dogma mariano. E que dogma é esse? O dogma da Imaculada Conceição. Esse dogma foi proclamado pelo Papa Pio IX em 1854. Tenhamos os nossos olhos fixos no Senhor e que, meditando sobre este dogma mariano, nós vamos entender, estamos entendendo passo a passo qual o projeto de Deus na história da salvação. E esse projeto de Deus, ele passa pela Virgem Maria. Ela teve um papel importantíssimo, fundamental na história da salvação. Como já disse, ela é a corredentora. O Redentor, por natureza, é Cristo. Ele é o Deus feito homem, mas ela é a corredentora, porque teve participação direta, sendo essa ponte entre Jesus e a humanidade. Então, a Igreja nos declara nesse dogma que ela nasceu sem o pecado original. Isso deu panos para muitas mangas, por assim dizer. Quebrou, não é? Muitas vezes a cabeça de teólogo, de filósofos, de padres. A Igreja discutiu muito a esse respeito, porque a pergunta era, o apóstolo Paulo vai dizer, todos pecaram, não é? Nenhum ser humano nasceu sem a mancha do pecado original. Foi concebido sem o pecado original. Mas por que Maria é tão diferenciada? Então, a pergunta seria, se Maria nasceu sem o pecado, a mancha do pecado original, modelo perfeito, foi assim que Deus nos criou. Se ela nasceu, então ela não precisou, não é, do sacrifício do Cristo imolado na cruz. Essa era a pergunta e a discussão entre os teólogos. Mas logo foi se levando à compreensão, né? Tudo começa lá com Adão e Eva, no livro do Gênesis. O enchi e a enxá, Adão e Eva. Eles pecaram, eles foram destituídos da glória de Deus. Foram expulsos, nós sabemos qual o motivo. Pecaram porque desobedeceram a Deus, não é? Pecaram porque foram orgulhosos. E aí foram realmente expulsos do paraíso. E para a humanidade já não existia mais jeito, não é? Mas Deus nos ama tanto que o desejo de Deus é que todos se salvem. E como ninguém podia pagar o preço, Jesus envia
Não é? Deus envia o seu próprio Filho Jesus. Tá certo? Então vejam, aí entra todo o projeto da salvação, porque Deus poderia já vir a este mundo já homem. Poderia? Poderia, Ele é Deus. Ele pode tudo. Ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas Deus, o Pai, quis enviar o seu Filho na sua plena vontade, nascido de uma mulher. E aí entra, não é, a participação da corredentora, que é a Virgem Maria, que é a Maria Imaculada Conceição, ou seja, aquela que foi concebida, não é, no ventre de sua mãe, sem a mancha que todos nós nascemos. Que mancha é essa? Do pecado original, como falei, da desobediência dos nossos primeiros pais. E aí a igreja vai nos atestar isso, porque não pode nascer no que é impuro aquilo que é puro. Jesus não podia nascer, como já disse, em qualquer ventre, porque ele é puro, ele é santo, santo e santo, santo 3 vezes, ele é santíssimo. Por isso, Deus nasce numa mulher que é o modelo perfeito. O que ela é, nós seremos. Ou Deus nos criou, não é? Criou Adão e Eva sendo o que Maria é. O que Maria foi e é e sempre será. Pura, perfeita, bem-aventurada Virgem Maria, toda plena da graça, porque ela é a Imaculada Conceição. Vejam, Bernadette, quando tem a visão da Virgem Maria e que ela pede ao padre, não é? Pede a Bernadette que vá até o padre e que o padre autorize para ali ser construída uma igreja, uma capela. E aí o padre fala assim para Bernadette: Bernadette, vai e pergunta à sua senhora quem é ela. Peça que ela se identifique para que eu possa pensar em atender esse pedido dela. E Bernadette Subiru volta e pergunta, né? Fala para a senhora as condições que o padre havia imposto para ela. E aí ela diz: diga a ele que eu sou Imaculada Concepção, ou Concepção Imaculée. Concepção Imaculée. E Bernadette vai repetindo isso até chegar lá, porque ela mal falava o dialeto, não falava nem o francês influentemente, a língua francesa. E ela vai repetindo, até chegar lá na casa do padre. E quando chega lá, né, diz ao padre: olha, a senhora me disse que falasse para o senhor que ela é, não é, a Concepção Imaculée. E aí o padre percebe que aquela menina, esse dogma era desconhecido, a não ser conhecido por teólogos, padres, e aquela menina não tinha como ter informação, noção sobre este dogma, não é? Sobre esta verdade revelada pela igreja. E aí o padre percebe que realmente Bernadette estava falando a verdade. Então ela mesma diz: a Virgem que
apareceu a Bernadette: eu sou a Imaculada Conceição. Meus irmãos, minhas irmãs, isto é uma verdade de fé contundente. A Virgem Maria, Mãe de Deus, que gerou seu Filho Jesus no ventre, porque Jesus, diz o credo da nossa igreja, foi gerado, não criado. Então, em seu ventre, no ventre de Maria, ele foi humanamente se desenvolvendo, sendo gerado pelo poder do Pai. Meus irmãos, minhas irmãs, entendamos que a Virgem Maria é o modelo perfeito de virtude. É porta para o céu aberto, não é? Ela é a Imaculada Conceição, aquela que não tem nenhuma manchazinha sequer do que é impuro, do que é imperfeito. Méritos da cruz do seu Filho. Jesus, ao nascer de Maria, não é, já a preserva de todo o pecado. Já, não é, faz com que ele, sendo Deus, não nasceria de qualquer uma criatura. Ele pode, ele é aquele que é, ele é Deus. E o Pai também é Deus, Deus Pai. Assim, na sua livre vontade, permite, cria e nos dá a Virgem Maria. Como diz aquele canto: da cepa brotou a rama, da rama brotou a flor, da flor nasceu Maria e de Maria o Salvador. Nossa Senhora é toda plena da graça. A Virgem Maria é preservada de todo o pecado original. E algo claro para a gente, para nós que somos cristãos, temos a Virgem Maria como mãe da igreja, nossa mãe, porque veja, ela ficou conosco o tempo inteiro e caminha conosco. Na oração do dia 8 de dezembro, que é dedicado à Virgem Maria, diz assim, e aí é uma ótima forma de a gente entender: Senhor nosso Deus, que pela Imaculada Conceição da Virgem Maria preparaste para vossos filhos uma digna morada na intenção aos méritos futuros, preservada de toda mancha do pecado, por sua intercessão, dai-nos a graça de chegar purificados junto de vós. Veja, meus irmãos, o méritos antecipado é assim: Deus antecipa em Maria, porque já disse em algumas oportunidades, para Deus não existe o passado, nem o presente, nem o futuro. E se vocês querem saber, para Deus só existe o presente. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus só o presente. Ele é o Senhor do Cronos, do tempo. Ele não está preso nem ao tempo e nem ao espaço como nós, meros e humildes seres humanos. Para Deus tudo é possível, como o anjo vai dizer, o anjo Gabriel: Maria, para Deus
nada é impossível. Entendamos isto. Para Deus, nada, absolutamente nada é impossível. Então, se nada é impossível para Deus, Ele podia, pode e assim o fez. A sua obra-prima, que é a Virgem Maria, sem a mancha do pecado original, antecipou nela os méritos futuros que serão para todos nós, não é? Que é através de Cristo, da salvação que Cristo nos deu, ela, pelo fato de ser a mãe, a escolhida e aceitou ser a mãe do Salvador, já recebeu já foi preservada antecipadamente, o Pai já antecipa, entendeu? Nela. Observe que quando o sol está nascendo de manhã, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de observar, antes do sol nascer, vem umas luzes, não é? No horizonte, acompanhando o sol antes dele nascer. O sol está nascendo, mas antes vem umas luzes que emanam do próprio sol. Assim é Jesus e a Virgem Maria. O sol verdadeiro, que é Cristo, quando nasce, não é? E mesmo no ventre de Maria, não é? Mesmo no sim de Maria, ele já antecipa para ela. Ela vem primeiro já sendo privilegiada, agraciada, não é? Pelos méritos do Cristo, pelos méritos do seu Filho Jesus. Ela é a Virgem Imaculada Conceição. Foi concebida sem pecado original. E assim ela é proclamada, e assim vai permanecer sendo proclamada, e assim nós e todos aqueles que são filhos de Maria a proclamarão para todo sempre. Até o próximo podcast, se Deus quiser, estaremos falando sobre e meditando sobre o último dogma mariano, o último dogma da Virgem Maria.